Fala, meus amigos, mais uma vez aqui, trazendo agora a atualização do processo da SEC versus Ripple. Teve movimentação lá no processo, tá? James Cafila, um advogado que acompanha aqui o processo, ele está avisando aqui que as partes renovaram seu pedido de decisão indicativa. Lembra que a juíza tinha negado da última vez e dessa vez eles estão fazendo da forma correta, né? O que eles estão dizendo nessa documentação aqui? Eu deixei marcado algumas coisas aqui para a gente discorrer a respeito, tá, gente? O que diz aqui, ó? Do dia 12 de junho, ontem, tá? A autora, a SEC e a Ripple, de acordo com as regras 62.1 e 60, que foi só a 60 que eles usaram na última vez, agora tá usando as regras 62.1, tá? E a 60B das regras federais do processo civil e o acordo de transação anteriormente protocolado ao tribunal, só que aqui eles não falam que ela negou, né? Só comenta isso. Renovam conjuntamente seu pedido de decisão indicativa. Essas partes buscam uma decisão sobre si, mediante a essa petição, né? Sua petição conjunta, nos termos da regra 60B, né, e esses 6 aqui também, o tribunal revogaria a liminar, né? Ó, tipo assim, queremos saber, né, doutora Torres, mediante a nossa petição conjunta aqui, nesses termos aqui, se o tribunal revogaria a liminar incluída na sentença final neste caso. Nós não temos mais interesse de que a Ripple não possa vender para institucionais sem ter que registrar lá com a gente, tá? E determinaria que a conta calção, que está lá na conta do advogado da Ripple, né? Contendo a multa civil de 125 milhões imposta à Ripple para pagar para nós, a SEC, pela sentença final, fosse liberada e distribuída com 50 milhões pagos a nós, né? E com o pagamento integral dessa multa, o restante, como pagamento integral dessa multa para nós, da SEC, e o restante pode devolver para a Ripple, tá? Que é os 75 milhões. Se o tribunal emitir a decisão indicativa solicitada à SEC e à Ripple, moverão a ação ao Tribunal de Apelação dos Estados Unidos para o segundo circuito, né? De acordo com essas regras aqui, para uma remessa limitada para buscar tal reparação deste tribunal, da juíza Torres, provavelmente, né? Porque no início lá, a SEC sentou o bambu no tribunal, sentou o bambu na juíza Torres, dizendo que ela tinha errado, né, em cobrar só 125 milhões, devia ser os 2 bilhões lá, né? E aí eles discorrem aqui sobre todo o processo que ocorreu, né? O que a juíza decidiu, tá aqui. Na segunda página, eu deixei marcado aqui, né? Que em 8 de maio de 2025, a SEC e a Ripple solicitaram conjuntamente lá, nos termos das regras 62, uma decisão indicativa lá para o Tribunal Distrital, né? Para dissolver a liminar da sentença final, né? E aqui contando aqui da multa civil, que seria liberado da calção para pagamento dos 50 milhões. Lembrando a juíza, né, que eles tinham... Aqui é o único lugar que eles lembram a juíza que eles tinham feito esse pedido para ela, né? E em 15 de maio, o tribunal indeferiu o pedido por não abordar se circunstâncias excepcionais ou coisas novas aconteceram, né? E que poderiam justificar a modificação da sentença final nos termos das regras 60. Pelos motivos explicados abaixo, que nós vamos ver lá os que eu marquei, né? Que aqui embaixo eles citam um monte de casos pelo mundo afora aí, principalmente no caso nos Estados Unidos, né? Relacionados a essas circunstâncias excepcionais, né, que justifica a modificação solicitada lá, de forma que nesse segundo arquivamento a juíza não possa indeferir, né? Aí aqui
uma das coisas que eu achei interessante foi que eles citaram que o próprio segundo circuito tem repetidamente considerado a existência de circunstâncias excepcionais em que a modificação de sentença final foi necessária para facilitar acordos que evitariam recursos pendentes. E aqui cita a Microsoft, né, um processo dela lá. Uma dessas decisões foi no caso da Major League Baseball, né, onde, como neste caso, a anulação da sentença era uma condição necessária para o acordo. E a anulação foi buscada tanto pelo apelante quanto pelo apelado. Isso no segundo circuito. Vários tribunais neste Distrito Sul, que é a da juíza Torres, seguiram o exemplo, concedendo maior alívio de uma sentença final do que a modificação de recursos aqui buscada. Por exemplo, aí cita lá Islamic Intellectual Prop, né, limitada, versus essa Stone Castle. O tribunal deferiu uma moção da regra 62, na qual a anulação de uma opinião do Tribunal Distrital era necessária como pré-condição para um acordo, né? A continuação é na terceira página aqui, ó, para o acordo entre as partes. Só que tem um porém, gente. Aqui eles estão falando sobre a opinião do Tribunal Distrital. Só que no caso da SEC versus RIP, não foi a opinião da juíza. Ela aceitou a opinião da SEC, que agora ela tipo virou aqui, coçou a cabeça e falou: juíza, não quero mais não, eu não quero mais 125 milhões, não quero 2 bilhões, eu quero só 50. E aquele lance lá de eliminar, tira lá também, eu não vou querer que proíba eles não. A juíza olha para um lado, olha para o outro, fala assim: você tá me chamando de trouxa, rapaz? Você quer que eu mude isso? Traga coisas novas. O que foi que aconteceu? E aí eu digo para vocês mais uma vez, pessoal, pode ser que a gente tenha a felicidade da juíza já tá cansada desse processo e virar e falar assim: tá bom, tome aí, ó, faça o que vocês quiserem. Ou a juíza falar assim: meu amigo, isso aí não é nada novo. Eu quero coisa nova, traga coisa nova e eu mudo o entendimento aqui. E aí o que é que aconteceu? Até agora, nada, né? Bom, eu acho que a juíza vai pedir para eles alguma coisa para a SEC. Eu acho que, aliás, ela nem vai pedir, eu só acho que se a SEC tivesse feito alguma alteração nas regras deles e apresentasse, ó, a SEC mudou a regra e o entendimento desse fato aqui, isso é fato novo e tá aqui. Eu não sou advogado, gente, mas é uma lógica, tá? Vamos seguir aqui. Vamos partir para a terceira página aqui, onde diz B, que esse aqui é o A, né? Aqui eu acho que não tá marcado aqui não, mas é um A. E aqui diz assim: B, a anulação preservaria os escassos recursos judiciais. Agora a SEC está preocupada com os escassos recursos judiciais, né? Deve ser o cascalho lá, dinheiro, né? Do segundo circuito. Ou seja, não gastaria tempo, que é um recurso do tribunal, não gastaria dinheiro, que na realidade o tribunal até nem gasta dinheiro, ele recebe para arquivar os processos, então aquele dinheiro é pago pelo demandante, né? C, a opinião que se pretende anular teria pouca autoridade persuasiva após o recurso pendente. Caso o recurso prosseguisse, né? D, o autor, no caso a SEC, alterou a agressividade de sua estratégia de litígio anterior. Pode ser que ela use isso aqui, né, como uma mudança lá dentro, uma coisa nova dentro da SEC, mas eu acho que uma regra lá dentro seria escrita, seria uma coisa mais plausível, né? E nenhuma parte não envolvida seria negativamente impactada pela anulação da opinião do Tribunal Distrital. Aí eles omitiram algumas citações aqui. Na próxima página, e a última, diz o seguinte:
eu não vou nem continuar aqui, vamos por aqui. Por fim, a resolução proposta pelas partes preservará os recursos do segundo circuito, evitando a necessidade de decidir recursos, prevenindo qualquer reenvio para novos procedimentos neste tribunal da senhora aí. E encerrando 4,5 anos de litígios acirrado. Olha só, gente. 4 anos e meio de litígio acirrado. Aí veja aqui, né? Concedendo vacância quando evitaria maiores gastos de recursos do Tribunal de Apelações nesse tribunal, caso o circuito fosse reenviado para novos procedimentos. Ele citando aqui, né, outros precedentes. E finalizando, assim como nas decisões acima dos textos que ele trouxe aí, o tribunal deve deferir, ou seja, aceitar o pedido conjunto da SEC e da Ripple e emitir uma decisão indicativa de que o tribunal, mediante a pedido da SEC, né, nos termos das regras 60, dissolverá a liminar contra a Ripple e determinará que os fundos sob custódia sejam distribuídos conforme o acordo de liquidação. 50 milhões para a SEC e o restante devolve para a Ripple. Isso promoveria a eficiência. Fazer um adendo aqui. Isso promoveria a eficiência e a política que favorece os acordos, né? Será que a juíza vai olhar por esse lado, gente? Eles estão preocupados em deixar a juíza pensando assim, porque agora a SEC está praticamente desistindo do processo. Eu estou cansada disso. Será que eu vou cancelar logo e encerrar isso aqui? Gente, não vai ser desse jeito não, viu? Eu espero que ela defira, tá? Deixe as informações do jeito que a SEC e a Ripple quer, mas tem muita coisa ainda que a juíza não vai... Ela não, de certa forma, ela vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, eu não estou entendendo o que vocês estão querendo. De repente, né, as coisas mudaram, né? Um detalhe que mostra que esse processo pode não ser um teatro é esse fato da juíza aceitar ou não aceitar os pedidos deles facilmente, tá, gente? Se ela deferir mais uma vez isso aqui, indeferir mais uma vez isso aqui, é sinal que ela quer, porque quer que a Ripple, que a SEC mude alguma coisa lá dentro. Só falta ela escrever, ó, você tem que alterar suas regras lá, porque não adianta eu fazer isso, e isso é muito sério que eu vou falar aqui. Não adianta eu, a juíza Torres, fazer o que você está querendo e numa próxima administração eles resolverem processar a mesma empresa dizendo que a administração anterior, que são vocês, fez errado. Não era aquilo que deveria ser feito. E eles virem começar outro processo de mais uns 4, 5 anos aqui. Então, vá lá, mude os processos, os procedimentos da SEC e traga aqui para mim ver. Se já tiver ativo e funcionando aquelas regras que diz que criptomoeda não é título, não existe meios de consolidar uma criptomoeda como um título, tá? Então, a gente tem que pensar dessa forma, tá? Vamos voltar aqui e finalizar. Então tá aqui, ó. Isso promoveria a eficiência e a política que favorece acordo com os acordos e evitaria a necessidade de litígios adicionais neste tribunal, que é o que eu acabei de falar. Do jeito que está aqui, só de boca, não vai evitar litígios futuros nesse tribunal de jeito nenhum, tá? Ou nesse ou em qualquer canto. E no Tribunal de Apelações. E seria consistente com as ações recentes da SEC em outros casos de registro de criptomoeda. Bom, eu acho que ainda fica aquela lacuna aberta
para que alguém um dia, até mesmo a própria SEC, com uma nova administração hostil à criptomoeda, venha abrir um processo contra a Ripple novamente. Tem que ter alguma coisa para embasar no futuro, né, um precedente falando, ó, foi cancelado aquele processo, foi encerrado aquele processo pelo fato de que não era de boca, eles simplesmente fizeram uma alteração nas regras da SEC. E fazendo uma alteração nas regras da SEC, ela tem o direito de pedir, né, que o juiz ou qualquer tribunal proteja aquelas regras. E as regras têm que estar escritas para ser executada, né? Bom, vamos para o Fred Rispoli aqui, que ele recebeu essa notícia do James Carfila e ainda postou alguma coisa aqui, né? Ele postou o seguinte. Vamos lá. Na mais nova saga da SEC versus Ripple, não gosto deste processo. Idem. Considerando o quão óbvio ficou pela última decisão da juíza Torres que ela estava furiosa. Eu também notei isso e falei aqui. Recomendei uma moção longa e detalhada explicando as falhas da SEC na regulamentação de criptomoedas. Será que ela mostrou isso? Com declarações do comissário e alguns pedidos de desculpas da Ripple pelo que foi rotulado, né, no processo lá. Em vez disso, recebemos um parágrafo sobre outras demissões da SEC e uma menção irrisória da força-tarefa de criptomoedas da SEC. Aí diz aqui, ufa! As partes citam leis suficientes para que o tribunal as conceda, mas também fizeram o mesmo na última ação, que foi negada. Isso é pura discricionariedade da juíza Torres, para conceder ou não. E, infelizmente, não acho que isso resolva o problema. Na minha opinião, uma das raras falhas que vimos na perspicácia jurídica dos advogados da Ripple. Espero estar otimista de que a juíza Torres leia a sala e esteja disposta a simplesmente tirar esse caso da cabeça. Mas minha confiança está baixa. Dito isso, manter a liminar em vigor não é uma sentença de morte, tá? É aquilo que eu falo. Essa liminar, gente, só obriga a Ripple a registrar na SEC, tá? E é isso que tinha que ser alterado lá na SEC. Nenhum criptoativo que tenha alusão a um contrato de investimento deve ser registrado na SEC. Somente ativos que realmente tiverem o papel de contrato de investimento. Tokens, moedas que se comportem como moedas de pagamento de rede, gás, não pode ser considerado um título. Eu acho que uma coisa assim deveria ser criado como regra lá na SEC. E aqui está dizendo, ó, manter a liminar em vigor não é uma sentença de morte, mas a Ripple não pode vender diretamente aos institucionais. É bom para nós e ruim para ela. Mas mesmo assim a gente tem que ficar esperto aí. A Ripple ainda pode vender XRP para instituições, mas não da mesma forma que fazia antes de 2018. Instituições conservadoras hesitarão em se envolver, enquanto as mais inovadoras não se preocuparão, né? E ele fala aqui, ó. Devemos ouvir a juíza dentro de 2 semanas. Aí o Vicente Van Code fala assim, podemos não estar cientes do que está acontecendo a portas fechadas também, né? Aí o outro fala assim, ó. A Sherry fala assim, concordo com você, Fred. Fiquei genuinamente surpreso com a resposta dela ao pedido inicial, embora eu ache que há uma chance um pouco maior de ela responder com algo mais positivo. Estou mais preocupado do que antes. E aqui o Fred fala aqui, ó. Você é minha escolha para encontrar o lado positivo em qualquer cenário. Deve ser respondendo a este cara aqui, né?
E ele mesmo responde aqui: obrigado, Fred. Acho que está na hora da Ripple mudar de estratégia e tentar convencer a juíza com esse meme. Aí é sacanagem, né? Criptográfico encantador e espirituoso. Aí trazendo ela sorrindo ali, né? Sem o óculos. E por fim aqui, o Fred fala aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Dia 16. Aqui, ó. Achei que tinha que ser até dia 16. Quando ele diz aqui 2 semanas. O dia 16 é o prazo para as partes apresentarem um relatório de andamento no Tribunal de Apelações. Tem nada a ver com o processo lá. Então nós temos aí 3 dias para isso ocorrer. Ou seja, segunda-feira. Portanto, a apresentação do relatório perante a juíza Torres no Tribunal Distrital teve que ocorrer antes dessa data. A juíza tem 2 semanas para resolver essa questão e na segunda-feira eles têm que abordar lá o Tribunal de Segundo Circuito. E por lógica também, eu não sou advogado, como eu sempre falo, e por lógica eu acho que esse relatório lá do Segundo Circuito, Tribunal de Apelação, ele já deve estar deixando o juiz de lá ciente de que as coisas podem mudar do lado de cá e que eles estariam já pensando em abandonar a apelação, tá? Então, se eles não fizerem isso, eles deixar o caso meio já aqui em aberto para se a juíza negar lá e eles ter que dar continuidade no processo lá do Segundo Circuito, né? Deixar a água passar debaixo da ponte, pode ser que a juíza lá defira e eles fiquem com o processo praticamente em andamento aqui do Segundo Circuito. Então, eles têm até nisso, eles têm que pensar, né? Bom, pessoal, o que vocês acharam aí, né? E dia 17, a SEC tem que definir, eu não sei quantos, mas um eu sei, que tem um ETF para ser liberado, né? Ser aprovado ali na SEC dia 17. Será que ela vai aprovar? Só para mudar assim um pouquinho o foco dessa bagaça aqui do processo, tá? Fique esperto aí e vamos que vamos. Coloque nos comentários o que você acha. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.